Não há ser humano lúcido que não reaja com estupidez, e nenhum outro tranquilo que não tenha seus momentos de desespero. Devemos ter consciência de que somos uma massa de seres humanos imperfeitos, vivendo em uma sociedade de pessoas imperfeitas. Você vai frustrar as pessoas próximas e elas irão frustrá-lo. Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu fiz essa introdução desse vídeo que está por vir porque esse vídeo já foi postado num outro canal meu. Esse canal eu não fiz divulgação e num outro momento eu vou contar para vocês o porquê que eu não divulguei. Então, para que o YouTube não reconheça como duplicidade e que ele reconheça como um vídeo diferente, eu espero que isso aconteça. Eu fiz essa introdução para explicar para vocês e também para que o meu vídeo não seja excluído. Eu espero que vocês gostem. O vídeo é um pouquinho longo, dá quase meia hora, e que vocês deixem algum comentário no final para mim saber que você assistiu o meu vídeo. Tá bom? Eu fico por aqui então. Eu amo vocês. Beijo. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna e eu vou compartilhar hoje com vocês um pequeno pedaço de uma história que é a minha história, de alguns fatos que aconteceram comigo no decorrer da minha vida, e eu acredito do fundo do meu coração que toda a história de cada ser humano traz lições de vida para um outro ser humano, para que você possa utilizar em seu benefício ou de repente não usar, né? Eu moro em Santa Catarina, não sei de onde que você está me assistindo, no sul do Brasil. Nós estamos no início do outono e eu tô aqui com um coletinho porque aqui dentro da minha casa faz um pouquinho de frio. E como eu sinto muito frio, eu me agasalhei um pouquinho mais. O sol já foi embora, o clima tá bem gostoso. Eu moro em uma praia, um pequeno pedaço do paraíso. E eu estava pensando, estava aqui estudando um pouquinho, alguns livros, assuntos diversos. Estava vendo alguns vídeos e estava conversando com os meus botões o que eu poderia compartilhar, algo que acrescentasse na vida de quem me assistisse. E o que eu vou falar com vocês é sobre não se importe com o que os outros pensam de você. Deixa eu te explicar de que forma eu quero que você entenda isso. As pessoas, no fundo, não se importam. A gente muitas vezes deixa de fazer muitas coisas e pensando no que o outro vai falar, o que o outro pode pensar. E no fundo as pessoas não se importam. Às vezes a gente tem alguma ideia meio vaga, não para pensar com profundidade no assunto, mas mesmo assim a gente deixa de realizar coisas por conta daquilo que a gente acha que os outros vão pensar a nosso respeito. Eu sempre fui desde menina, sempre fui uma pessoa muito retraída.
não tímida, talvez introvertida, né? Porque pessoas tímidas têm dificuldade em falar. Eu tenho um pouquinho de dificuldade em falar quando eu tô com a câmera ligada, mas eu não teria dificuldade nenhuma em falar num local aberto para centenas de pessoas. Então eu me considero uma pessoa introvertida, mas não tímida. Então eu sempre fui uma menina introvertida, quieta, retraída. Passei minha infância onde meus grandes amigos, infelizmente, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essas companhias. Os meus grandes amigos foram os meus livros. Eu aprendi a ler com 6 anos, eu estava já no primeiro ano, e eu sempre fui uma rata de biblioteca. Sempre andei com muitos gibis, né? Eu não sei, talvez algumas crianças hoje não conheçam o que são gibis ou mangás. E eu vivia com esses livrinhos aonde eu estivesse. Eu pegava emprestado, eu pedia para a mãe comprar na banca. Então, os livros sempre foram uma grande companhia para mim. Eu fui uma criança que sofreu muito bullying na escola, principalmente na minha adolescência, porque tinha cabelo comprido. Eu era e sou cristã. Na época tinha muito bullying, porque não era permitido usar alguns tipos de roupas na escola. Então, de alguma forma, eu sempre me sentia destacada, mas destacada de uma maneira muito negativa. E fui me desenvolvendo. Eu fiz aulas de piano durante alguns anos. Comecei também a partir de 6 anos, a minha mãe já me colocou. Então, eu desenvolvi algumas atividades que eram solitárias, né? Eram atividades solitárias. Tinha alguns amiguinhos próximos da minha casa. Na minha adolescência também. E eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos, muito fervo. Nunca pude sair muito. Então, meus livros seguiram sendo minha companhia. E você vai se desenvolvendo como pessoa, você vai desenvolvendo uma personalidade, enfim. Você desenvolve baseado no ambiente que você vive, nas pessoas que te rodeiam e nos livros que você lê, né? E hoje, pensando nisso, por ter sido essa pessoa muito retraída, eu não sou psicóloga, mas hoje, conhecendo o que eu conheço, dentro daquilo que eu convivi, que eu já estudei, eu vejo que eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis agradar. Eu sempre quis agradar. Uma pessoa que não sabe dizer não, né? Não de uma forma delicada, que achava que... sabe aquelas coisas simples assim, de te pedirem favores, de te darem indiretas e você dar aquele sorriso amarelo, fazer de conta que não entendeu. Então, tudo isso fez parte da minha personalidade, até pouco tempo atrás. Mas a gente vai mudando, né? E como é que eu vejo isso hoje? Eu fiz muitas coisas, muitas vezes contra a minha vontade, de ir em lugares, de ficar próximo de pessoas, de conversar assuntos que eu não queria.
sabe? De passar muito tempo com pessoas que não tinham nada a ver comigo e de deixar de fazer coisas que eu queria, de não dar continuidade para alguns projetos, sempre aquela preocupação, não aquela preocupação que eu externalizava, né? Não externalizava, mas que eu tinha arraigado assim, guardado dentro de mim, de que as pessoas não iriam gostar, não iriam gostar se eu tomasse algumas atitudes. E hoje, como adulta, mãe, eu vejo que as pessoas não se importam com as escolhas que a gente faz, as pessoas criticam. As pessoas sempre vão nos criticar, independente das escolhas que a gente fizer. A grande maioria, pelo menos. Alguns poucos amigos que provavelmente não enchem a palma da mão vão te apoiar. Alguns vão te criticar por algumas escolhas que você faz e no momento que der certo aquilo que você escolheu, eles vão te apoiar. O ideal seria que a nossa vida viesse com um manual, né? Que daí nós não iríamos errar tanto, esperar tanto pela opinião das pessoas. Se a gente levar em consideração tudo que as pessoas pensam e falam ao nosso respeito, a gente enlouquece. Na minha época de adolescência, com 13 para 14 anos, eu entrei numa agência de modelos, assim, bem conceituada na cidade onde eu morava, e fiz alguns trabalhos para essa agência. Enfim, eu estava envolvida ali, fiz alguns desfiles e na época as pessoas me criticavam muito, mas era o meu sonho. Eu queria ser modelo, queria ser modelo de revista, queria ser modelo na televisão, enfim, eu queria ser modelo. Fiz alguns comerciais para TV, mas são fases da nossa vida. Mas assim, eu tive muitas críticas naquela época, e críticas que machucavam, né? As pessoas abrem a boca e falam por falar, falam para ter assunto, falam porque falta assunto. Eu sempre fui mais comedida para falar sobre a vida das pessoas ou para dar opinião. Eu adoro dar opinião, mas eu vou sempre pelo lado mais de felicitar as pessoas, de parabenizar. Lógico que às vezes a gente acaba se excedendo e acaba dando opinião que as pessoas não pediram e ofendendo, enfim, né? Todos somos seres humanos. Mas muitas escolhas que eu fiz, então, na minha adolescência, iniciando a minha vida de adulta, eu fui criticada, cursos que eu escolhi para fazer, profissões que eu não quis, que eu não escolhi ter. Eu sempre tive uma coisa em mente, que eu queria casar, que eu queria ter filhos. Isso sempre foi muito claro para mim e com o passar do tempo foi clareando mais. Então é uma escolha que eu fiz de menina já. Com 14, 15 anos eu já tinha escolhido quais seriam os nomes dos meus primeiros filhos. Eu disse que eu queria ter 4 filhos meus e que eu iria adotar 2. E eu não adotei nenhum. E os meus primeiros 3 filhos, eu sou mãe de 6, tem os nomes que eu escolhi quando eu tinha lá com 14 ou 15 anos. Muitas coisas eu tinha escrevi na porta de um roupeiro as casas que eu queria ter, os lugares que eu queria morar e quais seriam os nomes dos meus filhos. E todas essas coisas aconteceram. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte,
todas as nossas atitudes, as nossas decisões vão ser criticadas. Na grande maioria das vezes nós não vamos ser elogiados pelas nossas decisões, né? Infelizmente, nós, né? Às vezes eu me incluo nisso, a grande maioria dos seres humanos não tem aquela facilidade de elogiar o próximo, né? Tem uma dificuldade de ver a decisão, a atitude do outro como uma decisão do outro e não dele, né? Então, quando a decisão do outro é diferente da minha, eu critico, né? Porque não condiz com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sigo. E nós não podemos basear a nossa vida e levar a nossa vida adiante em cima do que os outros pensam. A gente tem que ter um pensamento firme, uma rota para seguir e tentar se manter naquele caminho na medida do possível e ir melhorando, né? Muitas vezes, ali no decorrer do caminho, a gente tem que abortar aquele plano, mudar completamente a rota, mas tem que ser uma decisão nossa, né? Eu fui muito criticada pelos filhos que eu tive, né? Pela quantidade de filhos que eu tive. E os meus filhos são o meu maior tesouro, a maior riqueza que eu poderia ter. Os meus filhos me salvaram de fazer muita besteira na minha vida. Então, eu não seria eu se eu não tivesse os meus filhos. Eu nasci para ser mãe, eu adoro, eu amo crianças. Às vezes dá vontade de pegar eles e dar uns tapas, mas eu amo crianças, sou apaixonada por elas. Então, tudo que você decidir, escute as pessoas que fazem, que têm importância, escute as pessoas que têm importância na tua vida, né? A opinião delas é válida, mas se a tua opinião for contrária, se você acha que você está certo, que aquilo vai ser bom para você, faça, corra o risco, porque a gente vive uma vez só. As pessoas não vão viver a nossa vida. E quando tudo der errado, esquece que daí você vai ser abandonado pela grande maioria das pessoas, inclusive pelas pessoas mais próximas. Então, se tu tinha ali meia dúzia de amigos, vai ficar um ou dois, né? Se você tinha 2 ou 3 que te apoiavam na tua família, você vai ter um se você tiver. Mas mesmo assim, a gente tem que ir seguindo, né? Ir seguindo a vida, para que os sonhos se realizem, os projetos que a gente tem pra gente e que Deus tem pra gente. Porque de uma forma ou outra, quando nós pedimos uma direção, né? Quando a gente é mais nova, a gente não se importa muito, né? Vai vivendo a vida. Hoje, os adolescentes são bem mais espertos do que eram na minha época. São muito mais ágeis, né? Tem muito mais informações, mas também são muito mais donos de si, né? Não seguem conselhos de pai e mãe, de avô, de avó. E eu sempre gostei de escutar as pessoas mais velhas, mas eu sempre gostei de escutar muitos conselhos da minha avó paterna, e eu sempre gostei de ter amizades com pessoas mais velhas. Na minha adolescência eu tinha 1, 2 ou 3 senhoras que eram minhas amigas, então eu sempre escutava, né, raciocinava, fazia ali meu juízo de valor, e aquilo vai te dando base para você tomar as decisões, né, que você toma.
Eu sei que, assim, eu falei bem genericamente e eu vou fazer muitos vídeos contando muitas histórias para vocês, porque a vida é isso, né? É um trocar de experiências, né? Uns com os outros. Eu amo escutar a história de outras pessoas e eu sei que muita gente gosta de escutar histórias sobre a minha vida. Assim como eu tive pessoas que me criticaram pelos filhos que eu tive, nessas críticas estavam escondida em muitas pessoas um certo quê de inveja, um certo quê de despeito, né? De não poder fazer a mesma coisa e maquiavam aquilo com um certo ar de gozação. Hoje eu consigo enxergar dessa forma, né? E eu sou muito, muito grata a Deus pelos filhos que eu tive, por escolher casar. Eu sou muito, muito feliz, apesar de todas as pedras que foram jogadas e recebidas no caminho, nessa estrada que é o casamento, né? Que é um dar e receber, é uma troca, enfim, só quem é casado sabe como é um casamento, né? Que não é um mar de rosas e não é nem sobre questões financeiras, né? Porque a gente vê muita gente que tem muito dinheiro e também a vida como casado, como casada, não é um mar de rosas, mas foi uma escolha que eu fiz e que me faz feliz. E se eu tivesse seguido o conselho de algumas pessoas, eu teria feito muitas coisas das quais eu iria estar arrependida hoje. Eu fiz vários cursos na minha vida, alguns, na verdade, todos foram bons. E alguns eu escolhi não dar seguimento, também fui criticada, mas eu sei o porquê, né, que eu não quis dar seguimento em algumas profissões. E eu estando em paz comigo, para mim hoje é o que importa. Então, se você tiver que fazer escolhas na tua vida, faça por você, peça a opinião das pessoas que são importantes para você, mas faça essas escolhas por você, não pelas pessoas que estão te dando opinião, porque você vai ver, se você escolher A, as pessoas vão te criticar porque tu não escolheu B. Se você escolheu B, as pessoas vão te criticar porque tu não escolheu C. Se você escolheu o abecedário inteiro, elas vão te criticar, entende? Em todo momento nós somos criticados, nós somos confrontados. E vale lembrar que perfeito só teve um ser que se fez humano no mundo. Só teve um, que foi Jesus. E mesmo assim, a grande maioria das pessoas sabe o que aconteceu com ele. Então, a nossa vida é muito curta, a nossa vida passa muito rápido. Faça as escolhas que vão te fazer bem, que vão te completar como ser humano, que vai fazer o teu coração se sentir cheio, em paz. E você vai ver que tudo vai se encaixando. E aquilo que não é para ser no decorrer do caminho vai saindo da tua vida. Sejam empregos, sejam profissões, sejam pessoas, o que quer que seja que não é para ser, vai saindo do teu caminho. As próximas histórias eu vou deixar para um próximo vídeo, que senão esse aqui vai ficar muito comprido. Obrigada pelo tempo que vocês ficaram aí me ouvindo. Se você tiver alguma história, conta para mim, eu vou adorar saber. Talvez eu faça um comentário da tua história. E eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês.
sobre fatos que aconteceram na minha vida. E eu vou compartilhar. Até o próximo vídeo, então. Um beijo grande. Até mais.